Abra tua Bíblia aí em Mateus no capítulo 14, no versículo 22. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês essa noite. Mateus capítulo 14, e versículo 22. Aleluia. Quem achou fala amém, quem não achou fala misericórdia. Glória a Deus. Diz o seguinte: imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. E ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma, e gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. E então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. E quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, divulgaram a notícia em toda aquela região. E trouxeram-no todos os enfermos. Suplicavam então a ele que ao menos pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocaram ficaram plenamente sãos. Amém? Curva a tua cabeça, vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, meu Deus, e nós te pedimos que, meu Deus, nessa noite o Senhor nos use para compartilhar da tua palavra, compartilhar daquilo que o Senhor está falando conosco, daquilo que nós estamos ouvindo dos céus, que nós sejamos um canal para poder falar aos teus filhos, Pai. Meu Deus, nos impede, Senhor, de sermos roubados daquilo que o Senhor quer depositar sobre nós. Meu Deus, que nenhuma distração, que nenhuma angústia, nenhuma aflição, nada, nenhum anseio venha nos roubar daquilo que o Senhor quer liberar sobre as nossas vidas essa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Na quarta-feira nós estávamos aqui e eu falei um pouco sobre relacionamento com Deus e sobre oração. Eu não sei quantos estavam. E eu queria continuar um pouco nessa linha hoje, construindo a respeito de algo que nós falamos que era impossível nós nos relacionarmos e orarmos, ter uma vida de oração com Deus sem ter fé. Eu queria falar um pouco sobre fé hoje, especificamente nesse texto. E é um texto que nós conhecemos muitas vezes. Eu escutei muitas pregações a respeito dele, de várias óticas e visões, ângulos diferentes. E eu queria tirar nessa noite aqui alguns pontos, alguns tópicos, né, que pudesse falar com a gente nessa noite. É interessante, eu não sei se você conhece essa passagem, o contexto dela, mas Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães e dos peixes. Os discípulos estavam maravilhados com aquilo que o Senhor estava operando, que o Senhor Jesus estava operando ali, naquilo que a Bíblia relata como o lago de Genezaré. Alguns falam que é o mar da Galileia, a mesma coisa. E é interessante que a Galileia era uma região das pessoas que eram rejeitadas, tudo que era de mais, tudo que era de inferior, tudo que era de pior estava ali naquela região. E é a região onde Jesus mais manifestou milagres e mais
falou ali a multidão. O sermão do monte ocorre na beira desse lago. Todos os milagres de Jesus, grande parte deles. Cafarnaum, que é a cidade onde Jesus resolveu habitar, também é ali na beira desse lago. Então, muitas dessas passagens elas ocorrem nessa mesma região. E é interessante que, se você olhar para essa passagem, já começa a despertar curiosidade em mim, particularmente depois de ter estado lá o ano passado, porque esse mar da Galileia, e quando a Bíblia fala aqui em ondas, é curioso porque é um lago praticamente parado. Na verdade, o mar, que eles chamam de Mar Morto, é mais mexido do que esse lago, né? E é interessante que eles viram, tinham acabado de presenciar Jesus multiplicando os pães, estavam com Jesus andando o tempo todo, e aí, eu trazendo isso para as nossas vidas, para uma aplicação prática nos dias de hoje, eu começo a enxergar algumas dessas coisas em nós, né? Porque nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos, nós temos nos movimentado, não só como igreja, mas como cristãos, ainda antes de nós estarmos aqui como congregação. E ontem ainda, nós estávamos conversando, eu estava contando ali para o Anderson, a respeito de um testemunho lá de trás, de quando a minha mãe largou o vício do cigarro. E eu estava meditando nessa passagem e eu estava assim, lembrando só assim de pequenas, grandes coisas que Deus fez na nossa vida, né, na minha vida. E com esses discípulos também não era diferente. Eles tinham visto Jesus operar sinais, maravilhas, coisas intangíveis e impensáveis aos humanos. Jesus havia feito. E assim também somos nós, queridos, né? Eu não sei você, quais são as experiências que você já teve, né? Qual é o nível de sobrenatural que você já palpou, já enxergou, já viu. Mas sabe, a verdade é que muitas vezes nós temos uma vida com Jesus, nós viemos, né, num desenvolvimento da nossa fé cristã, nos relacionando com Cristo como congregação, fora da congregação, e a verdade é que nós vimos e ouvimos muitos sinais e muitos milagres. Nós tivemos aqui, poucos dias atrás, né, o relato que nós contamos aqui a respeito da tia do Alessandro lá, da Rita, na UTI. Inclusive no dia 2 ela deve estar aqui com a gente na ceia. E assim, o tempo todo a gente está sabendo que Deus cura, que Deus faz, que Jesus é poderoso. Mas eu pego às vezes, eu me pego e nos pego, né? Como esses discípulos no meio dessa tempestade, com essas ondas mexidas nesse lago. Sabe as circunstâncias que às vezes não fazem muito sentido? Essa é uma circunstância que não faz sentido. Porque Jesus insiste com eles. Quem levou os discípulos para essa situação, querido? Quem queria, né, estar com esses discípulos e provar o coração deles nesse dia específico, foi Jesus. Porque a primeira coisa que nós lemos aqui é que imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos. Não foi o diabo que levou os discípulos para dentro desse barco, né? Não foi a circunstância, não foi nada, foi Jesus. Então, se tem algo que eu aprendo é que às vezes Jesus nos leva para um lugar para nos despertar e para depender dele. Assim como nessa passagem, queridos, muitas vezes nós falamos, não, porque é impossível, porque o inimigo, cara, às vezes não tem nada de inimigo nisso. Às vezes Jesus realmente está nos levando para um outro lugar, para nos forjar, para nos desenvolver, para nos capacitar, para nos equipar, para desenvolver a nossa fé cristã, para nos ativar. Foi Jesus. E eu fico imaginando esses discípulos dentro do barco dizendo assim, não, estamos com Jesus, está tranquilo. Quando procura, aquelas águas balançando, que não são normais balançar, né? Aquelas águas balançando, procura, fala, cadê Jesus? Ah, pegadinha, né? Saiu fora, largou a gente aqui. Quantas vezes você já se sentiu assim?
Queridos, Jesus nunca vai nos abandonar, nunca nos abandonou, mas às vezes, quando o calo aperta, nós nos sentimos encurralados e angustiados, sim ou não? Será que é só eu ou você também? Mas isso não acontece, só acontece comigo, né? E é interessante que eu fico imaginando Jesus olhando a gente como um bebezinho mesmo, né? Às vezes eu fico pensando nisso, na minha imaginação santificada. Eu fico imaginando assim, pô, esse cara está o tempo todo comigo, já viu, já reviu, né? Já mostrei, anda comigo. E tem hora que ele cai numas bobeiras tão bobinha. Assim eram esses discípulos, diante de tudo que eles tinham passado. Você acha mesmo que Jesus ia insistir com eles para colocar eles num barco para matá-los ali, naquele lago? É uma coisa sem nexo, sem sentido. Mas, às vezes, quando nós estamos numa situação assim de incapacidade ou de limitação, se assim posso dizer, onde as suas forças, o seu talento, né, a sua capacidade já não basta mais, que você realmente só tem a Ele, das duas uma, ou você vai ativar a sua fé e vai olhar para Ele a ponto de confiar e depender dEle, ou você vai se apavorar. No caso desses discípulos, eles se apavoraram. E a coisa é tão doida que a Bíblia relata que quando Jesus vinha andando sobre as águas, cara, eles estavam o tempo todo com Jesus. Quando Jesus vinha andando sobre as águas, a Bíblia não fala que Jesus se modificou, trocou de roupa, cortou cabelo. Jesus vinha andando, era Jesus que vinha andando sobre as águas. Os discípulos olham para Jesus e falam, cara, é um fantasma. E assim somos nós. Diante do pavor, do medo, da inquietação, da angústia, da ansiedade, diante de tantos sentimentos que nos permeiam, às vezes a gente não está nem vendo, a gente está olhando para Jesus e não consegue ver Ele. A gente vai achar que é um fantasma, mas não consegue crer que é Jesus. E nós não estamos falando aqui de homens que tinham acabado de conhecer Jesus, que tinham acabado de viver, só presenciar ali a multiplicação dos pães. Não, esses homens estavam andando com Jesus há tempo. Conheciam Ele, o jeito de falar, o jeito de... Sabe? E é incoerente porque eles olham para Jesus e falam, é um fantasma. Eu estava lendo esse texto e falei, não é possível. Quem vai pensar que um fantasma vai andar sobre a água, né? E, enfim, como a gente é bobinho, né? Se assim pode dizer. O pastor Luiz Hermínio fala cabeção, né? Como a gente é cabeção, né? Demais. Mas é interessante de que assim que os discípulos não conhecem a Ele, não conseguem discernir que é Ele que está ali naquela situação, Jesus, a Bíblia diz que Ele imediatamente, Ele não tarda. Interessante, um outro ponto, Jesus ele não chega nem adiantado nem atrasado, mas quando Ele vê a limitação desses homens, Ele imediatamente intervém. E a Bíblia diz que imediatamente Ele disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. O que é que nos cega? O que é que nos rouba? O que é que nos impede de ver a Cristo? O medo. A Bíblia diz que o perfeito amor, ele lança fora todo o medo. Jesus é o perfeito amor. Através de olhar para Jesus e conhecê-lo, né, e gastar tempo em conhecê-lo, todos os meus medos se vão. Se ainda tem medo, querido, eu quero te dar uma triste notícia. É porque ainda você não está se relacionando com Cristo como deve. E eu não quero aqui te trazer culpa ou peso, porque esse é o desafio diário de todos nós. Porque fácil é a gente dizer, né? Eu amo Cristo, Ele é o meu lindão, quando está tudo bem. Agora quando o calo aperta, aí, será que você ama mesmo? Será que você confia mesmo? Será que realmente os seus medos se foram? Porque se nós tivermos uma consciência a respeito do que a Bíblia, as verdades que a Bíblia diz para nós, e se nós tomarmos elas para nós, querido, as nossas vidas vão ser mudadas. O grande problema é que nós pecamos
porque não conhecemos muitas vezes as Escrituras, ou quando conhecemos, não tomamos elas como verdade para as nossas vidas. Negligenciamos as Escrituras. Às vezes nós temos uma boa base de conhecimento, mas uma aplicação zero nas nossas vidas. Porque eu falei aqui na quarta-feira, a nossa fé, ela é top. Nós temos uma fé incrível quando o problema está no outro. Já viu aquilo? A pessoa chega e fala assim, olha, eu estou com um problema no joelho, no ligamento anterior cruzado. Aqui, nesse. Eu falo, cara, isso para Jesus é moleza, peraí, vamos orar. Senhor, renova, restaura esse joelho agora, em nome de Jesus. E eu oro com uma convicção, uma fé de que Deus está fazendo aquele ligamento nesse momento. Agora, quando é no meu joelho, eu tenho dificuldade em orar da mesma forma, ou em crer da mesma forma. São limitações, querido, que nós temos, e nós precisamos entendê-las, né? Discerni-las para quê? Para que a gente possa trabalhar para corrigi-las. Se o perfeito amor lança fora todo medo, eu preciso ir em direção ao perfeito amor. E é interessante que Jesus, quando fala, tem de bom ânimo, né? Não temais, sempre tem um atiradinho no grupo, né? Pedro já chega e fala, Senhor. Pedro sempre é o primeiro da turma, né? Seja para bem, seja para mal, seja para reconhecer quem é Cristo, seja para ser chamado de Satanás. Ele está sempre na frente. Senhor, se é tu mesmo, está ouvindo, está vendo. Ele fala para Jesus, Senhor, se é tu mesmo, então me manda aí até você. Olha, ousadia. Você já viveu situações assim, você fala, não, peraí. Então vamos lá que eu encaro. Deus, tu está comigo tal, e você começa naquele ímpeto, naquela fé. E Pedro estava assim, Pedro estava movido por fé. Pedro tinha um temperamento muito impulsivo. Eu creio que ele agia primeiro, depois pensava, né? Se fosse ele no lugar de Abraão, tinha matado Isaac. Não ia dar tempo de Deus falar para. Pedro era hemorrágico. E ele, cara, Jesus fala, bom, então vem. Ele não pensa duas vezes, ele desce do barco, ele começa a caminhar sobre as águas. Queridos, agora o que faz Pedro caminhar sobre as águas? A fé dele. E o foco dele estava em Jesus. E assim temos que ser eu e você. O nosso foco, a nossa fé precisa estar em Cristo. E talvez você está falando assim, cara, mas eu já escutei isso. Isso é um arroz com feijão, isso é muito básico. É, verdade. Você tem vivido isso? Será que a sua fé está ativa? Está sendo usada, sendo gozada na plenitude dela? Será que você, né, tem plena convicção e plena consciência da sua movimentação hoje? E as lutas que estão vindo sobre você, você uma a uma tira de letra porque a tua fé e o teu foco está em Cristo? Porque as provas, elas não são para nos matar, querido. As provas são para nos aprovar. Jesus, quando colocou esses homens no barco, não foi para matar eles naquela água, foi para aprová-los. Aonde? Na debilidade deles. E muitas vezes nós estamos padecendo, sofrendo, pelejando as mesmas pelejas. Por quê? Porque Jesus quer corrigir a nossa debilidade nessa área. Agora, quanto antes nós entendemos isso, antes nós vamos sair desse processo. Quanto antes nós reconhecermos as nossas debilidades, antes nós vamos nos movimentar para quê? Para acabar com elas. E como que nós acabamos com as debilidades? Cara, corrigindo a postura. É interessante que Pedro começa a caminhar sobre as águas, ele já estava andando sobre as águas. E ele está indo em direção a Jesus, e ele começa a afundar. E o que faz ele afundar é o quê? Ele olhar a circunstância dele. Nós somos assim, às vezes a gente está com ímpeto, com o coração cheio de fé e fala, não, isso aí é moleza, vai passar. Cara, vai passar, e a gente vai, e Cristo está com a gente, e daqui a pouco a gente vê, e a água está subindo, está batendo no joelho já, e a gente, será que vai passar mesmo? E aí quando bate na cintura, a gente já começa a pedir uma boia, um colete salva-vida. E a nossa fé vai se esvaindo. Por quê? Porque nós deixamos de olhar o quê? Para Cristo.
A Bíblia diz que Jesus era o Verbo, não é? Jesus é a palavra. E o que é que vai nos gerar a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E o que é que vai nos ativar? O que vai ativar e desenvolver a nossa fé nos momentos e circunstâncias contrárias? A palavra, querido. Se a palavra que sair do seu lábio é uma palavra que está declarando medo, que está declarando a derrota, cara, você se entregou. E por que você faz isso? Porque você não conhece a verdade. Ou se conhece, não consegue se ater à verdade no momento da dificuldade. Porque muitas vezes nós conhecemos, mas não conseguimos acessá-la. E por que não conseguimos acessá-la? Porque ela está tão escondida, que na hora não está fácil de pegar. Nós vamos trazer o Evangelho, né, por um aspecto prático das nossas vidas, para que a gente consiga realmente romper e mudar a estação, mudar o nível. Sabe, nós falamos aqui sobre os amalequitas 2, 3 semanas atrás. Depois o pastor Daniel veio e trouxe uma palavra. O pastor Luiz Hermínio, na semana passada, pregou sobre os amalequitas. Se tem algo que está agindo na igreja nesses dias, querido, é o espírito de Amaleque que está tentando fazer o que? Cansar os cristãos. Nós estamos sendo cansados, distraídos e cansados. Por quem? Pelo espírito contrário que está agindo nesse tempo. O pastor Luiz Hermínio estava dizendo na semana passada lá, acho que depois do café ou antes do café, ele estava dizendo que, sobre o texto que a Bíblia relata, que nos últimos dias espíritos, né, demônios de níveis maiores seriam soltos. Não sei se você conhece esse trecho. E ele estava dizendo que os pastores, a igreja, né, a liderança da igreja, os membros, eles estão sendo cansados por esses espíritos. Então, o reino espiritual do lado do mal, do lado maligno, ele trocou de patente, ele trocou de nível. E nós, cristãos, ao invés de trocarmos de nível e nos equiparmos para lutar com essa mais alta patente, nós estamos virando presa fácil. Porque nós estamos sendo negligentes com aquilo que nós somos chamados a fazer, que é nos relacionar com Deus, que é orar, que é ter fé. Querido, se nós não tivermos leitura da palavra, se nós não tivermos oração, isso não vai gerar fé em nós, e sem fé nós vamos perecer. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se tem algo que nós temos como missão, é agradar ao Senhor. Sim ou não? Nós batalhamos por agradar o Senhor. Nós estamos aqui neste lugar, nessa noite, porque nós queremos agradar ao Senhor. Nós queremos dar uma resposta para Ele, aquilo que Ele tem falado conosco. É por isso que nós estamos aqui. Ninguém vem à igreja, ou ninguém se relaciona com Deus para desagradá-lo. Esse nunca foi o intuito, nunca vai ser. Agora, o grande problema é que nós estamos vivendo um tempo em que nós nos acomodamos como igreja. Eu estava sentado ali hoje no computador um pouco antes de... logo que a gente abriu a igreja aqui, e entrou ali pela porta um pastor e um menino músico que é professor de música, toca todos os instrumentos, e os dois estavam extremamente drogados. Cara, eu estava sentado ali, mexendo no computador, questionando tantas coisas, e quando aqueles duas pessoas entraram, a nossa primeira reação é: o que eles vão fazer? Né? Porque não tem jeito, você já fica... E eles estavam muito drogados, mas eles falaram assim: cara, algo me atraiu para dentro dessa igreja. Algo me atraiu para dentro desse lugar. Pastor, eu não sei o que aconteceu, mas quando eu estava passando lá na rua de terra, eu fui puxado aqui para dentro. Eu queria que o Senhor fizesse pelo menos uma oração por mim. E eu vou te dizer, eu estou nas drogas faz 4 anos, o pastor falando. Eu estou nas drogas faz 4 anos, não vou mentir não vou dar rodeio e tal. Cara, eu comecei a conversar com ele, onde você mora, enfim, comecei a desenvolver com ele, e daqui a pouco ele falou assim para mim: não, porque eu moro ali na Vila Lacerda, eu era da igreja,
falou à igreja, né? E o irmão dele esteve com a gente aqui na DIP. É um pastor também lá do Tocantins, que estava passando aqui na frente, foi atraído por Deus, me mandou uma mensagem pelo Facebook para saber que dia ia ter culto. Era o irmão desse pastor que estava aqui hoje. Aí o irmão dele veio aqui semanas atrás, orou e clamou por ele. Sabe o que eu fiz na hora? Nós ligamos para o irmão dele. Cara, é muito, né, é gratificante você escutar um testemunho daquilo que Deus está fazendo. Como Deus é grandioso e o que Ele faz. Só que Deus está fazendo porque de repente eu e você nós não estamos fazendo. Precisa Deus fazer por conta própria, é Deus puxando, literalmente. Cara, ora aqui por esses dois. Não era eu que estava lá fora para orar por eles. Não, eles foram arrastados para dentro da igreja para que eu pudesse orar por eles. Então alguma coisa precisa ser colocada no lugar. Talvez nós não estamos nos movimentando como igreja da forma como nós deveríamos. E eu não quero trazer peso sobre você, nem responsabilidade sobre você, só sobre você, mas sobre nós como igreja. Porque nós somos um corpo, não somos? Nós somos um pequeno pedaço do corpo maior, mas nós somos um corpo aqui. Não é eu individualmente, você individualmente, não. Nós somos parte de um algo maior. Então nós, de repente, estamos falhando em algumas coisas, querido. Porque se nós estivéssemos nos movimentando da forma como deveríamos, talvez essas pessoas não precisassem ser jogadas para dentro da igreja. É demais a gente escutar um testemunho e ver como Deus faz. Na nossa mentalidade essas coisas não cabem. Mas, cara, o que nós estamos fazendo? Quanto tempo nós estamos dedicando para mudar essa realidade? Para que pastores e cantores, né, adoradores, tangedores, não estejam lá fora enfiados nas drogas. O que leva essas pessoas a estarem hoje, por 4 anos, enfiados nas drogas lá fora? E é interessante que o pastor, ele naquela condição, tudo que ele dizia, ele falava assim, cara, esse menino é especial demais, ele estava preocupado com o outro. A oração ele queria para o outro. Ele dizia, esse menino é especial demais, pastor, eu tenho que encaminhar ele, cara, eu tenho uma responsabilidade com ele. Cara, o cara está no mesmo limbo, mas ele está preocupado com o outro. E aí o menino veio aqui, subiu, aí ele veio, pegou a guitarra ali, tocou um pouco de guitarra, com a guitarra desligada ainda. E aí ele desceu e falou, obrigado, pastor. Eu sinto saudade desse ambiente. Cara, você acha que ele queria estar lá? Você acha mesmo que ele queria estar lá? Alguma coisa de errado não está certo. Fala aí. Alguma coisa de errado não está certo. Cara, tem coisa fora do lugar. Está nos faltando algumas coisas, querido. É por isso que na quarta a gente falou sobre oração, é por isso que dias atrás nós falamos sobre amor. Aí você vai falar, cara, isso é o básico do básico, né? Será que o pastor desaprendeu a pregar? Cara, é que a gente tem que voltar na escolinha. Então vamos começar de novo. Vamos começar pelo fundamento. Vamos juntar a sílaba, vamos aprender as letras, vamos juntar a sílaba de novo. Quem sabe agora a gente aprende a ler direito. Sabe, eu não, de novo, querido, não me tome por mal. Não fique triste comigo, no final você vai me amar. Mas é algo que é para despertar nós nesses dias. Eu não quero trazer responsabilidade só sobre você, é sobre nós. E é interessante que quando Jesus pega na mão, fala o quê? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus olhando para Pedro, fala, o que fez Pedro afundar? A falta de fé. Olhar o que? A circunstância, cara, eu estou em cima de água. Não faz sentido eu estar caminhando sobre água. E a gente está racional demais nesses dias, é por isso que nós temos dificuldade de nos mover no sobrenatural. Querido, uma igreja que vai se mover no natural, ela pode ficar só no conhecimento de um livro de história.
Mas enquanto Deus estiver jogando gente para dentro da igreja sem explicação, o natural não cabe aqui. Enquanto os enfermos continuarem sendo curados depois de desenganados, o natural não cabe aqui. Se a gente quiser só um museu, tudo bem. Então a gente vai falar aquilo que Jesus fez lá atrás. Mas não, Ele é o mesmo, Ele continua operando milagres, Ele continua fazendo as mesmas coisas. E por que os nossos pés então têm vacilado? Por que, né, a gente tem duvidado? Por que a circunstância tem nos engolido? Por que a nossa fé tem cambaleado? Por que a gente não consegue? Cara, por que a gente não consegue ter um tempo de adoração de mais de 45 minutos, 50 minutos, a gente já está, né, convalescendo? E eu não tenho nada contra o cinema, eu fui assistir Os Vingadores lá. Eu gostei, assisti às 3 horas acordado. É difícil eu ficar acordado assistindo um filme lá, eu fiquei às 3 horas acordado. E eu vi esses dias no Facebook lá, alguém colocou, olha, fica 3 horas para assistir Os Vingadores, mas não consegue ficar 3 horas num culto. E é uma verdade, porque a nossa carne tem nos matado, tem nos militado contra o nosso espírito e paralisado a gente. E a gente vem, a gente quer um pacote, quer, né, um começo, horário tal, 15 minutos, 20 minutos, uma rápida, 2 lentas, oração, 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 palavra, oração. E o formato nosso do clube está pronto. Algo de errado não está certo. Queridos, é para nós nos reposicionarmos. É algo para a gente tomar por despertamento nessa noite. A gente precisa entender onde é que nós temos vacilado. Sabe por quê? Porque nós estamos sendo encurralados, nós estamos sendo vencidos. Nós estamos sendo, né, afugentados por espíritos sobre os quais nós deveríamos dar ordens. É uma inversão de valores. É uma inversão de valores. E é interessante que quando os homens reconheceram Jesus, eles dizem, olha, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E eles atravessam, e as pessoas saem, todas elas falando daquela situação, daquela circunstância. E a Bíblia diz que todos que tocaram em Jesus ali foram curados. Jesus não precisou pregar, não precisou ministrar, não precisou orar, não precisou fazer nada. Todos que tocaram em Jesus foram curados, foram sãos. Traz os enfermos. Todos que tocaram nele foram curados. Porque, queridos, a presença de Deus, quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós tocamos em Jesus, a nossa realidade, ela precisa ser transformada. Nós precisamos ser sarados. Então, o que nós precisamos não é de uma palavra de autoajuda, o que nós não precisamos não é de motivação, ou de babação, ou de, sabe? Cara, a gente ficou, né, uma geração chata. Não pode falar disso, não pode falar daquilo, aquele outro. Tudo um mimimi, 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 mimimi. E aí a gente traz isso para dentro da igreja, para dentro do convívio com os irmãos. E o irmão olha, e aquele ali não me cumprimentou. Então, tipo, eu não posso vir porque... cara, fica difícil. Precisamos nos mover em unidade, porque é na comunhão dos santos que o Senhor ordena a bênção. Então, a minha e a sua responsabilidade é fazer com que haja comunhão e que haja unidade. Agora, cada um está preocupado com a sua própria demanda, com o seu próprio umbigo. Não somos assim? Pensa aí em você, não precisa me responder. A gente chega para congregar, às vezes, cheio das nossas necessidades. E nós trazemos todas elas ordenadas num fichário, assim, ó, página A, B, C, D, até a última. E se o irmão do nosso lado estiver morrendo, pouco importa ele, desde que Deus responda a minha. Sonda. Se no inconsciente a gente não pensa assim. Quando na verdade no reino de Deus é invertido, querido. No reino de Deus é o pastor que está na mesma condição do outro cara, pedindo pelo outro cara. Ele não pediu nada para ele. Ele não estava nem preocupado com ele. Na verdade, ele estava achando que ele estava top. E que o outro que estava ruim. E os dois estavam igualzinhos.
Mas ele tinha um sentimento de pedir pelo outro. Então quem está fora, às vezes está com a mentalidade mais correta do que quem está dentro. Porque o nosso papel é nos preocupar uns com os outros. O nosso papel é nos ajudar. A Bíblia diz que melhor é serem dois do que um, porque quando um está caído, o outro levanta. Então nós precisamos voltar, você entende? Nós precisamos voltar aos fundamentos. E eu volto a falar, não me tome por mal. O meu intuito não é te deixar bravo. Não é te confrontar. Meu intuito é despertar a nós todos. A palavra primeiro passa aqui, ó, nesse lombo. Nós precisamos ser despertados, querido. Para que a nossa movimentação seja corrigida, para que a nossa rota seja corrigida. Para que a gente corrige a rota? Para chegar no lugar certo. Você pode sair daqui do Brasil, achando que está indo para a Europa. Se desviar 10 graus, você vai para a África. É um pouquinho no começo aqui, ó. Você não chega na Europa, você chega na África. De repente a gente está achando que está indo para um lugar, está indo para outro. Por quê? Porque a gente precisa corrigir a rota. O nosso papel como igreja, queridos, é sermos despertados. E é por isso que eu volto a insistir, a gente está num tempo em que a gente precisa corrigir os fundamentos. Está aí o Eudes, está o Rony, está tanta gente que trabalha com construção aí. Se a base não estiver boa, se o fundamento não estiver bom, querido, vai para baixo. Você pode pôr depois todo o revestimento até de ouro, vai cair. E sabe, eu estava dizendo para um pastor essa semana, eu falei, olha, a gente tem 4 anos, pouco mais de 4 anos como congregação. Foram 2 anos de hotel, 2 anos lá no outro prédio, e agora nós estamos aqui há 6 meses. Vai fazer 6 meses, né? A gente é uma congregação bebê ainda. E nós já nos resetamos, né? Quem está aqui desde o começo sabe disso. Acho que umas 3 vezes. Que a gente parou para dizer assim, não, a gente está errado, a gente vai corrigir. E a gente vai acertar e vai de novo. E não tem nenhum problema em fazer isso. E a gente vai fazer tantas vezes quantas forem necessárias. Só que, cara, a gente precisa passar de fase, para jogar a fase seguinte. Não dá para ficar igual o Corinthians, né? Só perde, só perde, só perde. Pega a classificação lá, o São Paulo está lá em cima, o Corinthians está lá embaixo. É algo incrível, assim. E é Campeonato Brasileiro, né, Vini? Nós vamos passar de fase, gente. De verdade. A igreja precisa amadurecer. Sabe, os nossos pensamentos eles precisam ser recolocados no trilho. Nós não temos passado dias tranquilos, a água está mexida, sem sensatez, assim. A gente nem sabe por que o aquário está mexido, o aquário está mexido. A gente está balançando feito um doido. Mas sabe, se tem algo que eu tenho entendido nesses dias é que eu preciso de você, que precisa dela, que precisa dela. A gente precisa estar juntos, queridos. O grande problema é que a gente acha que o nosso problema é maior que o do outro. No nosso inconsciente, ou até mesmo no nosso consciente, a gente fala assim, o que? Esse cara acha que ele está com problema? O cara não sabe a minha vida. E aí você acha que o teu problema é maior que o do outro, e você começa a se colocar numa condição de merecer mais o socorro, de não se importar com o outro, porque na verdade você entende que a sua situação está pior que a dele. Quando na verdade o nosso papel é ajudar-nos uns aos outros, nos preocuparmos uns com os outros. E às vezes a gente
passa por circunstâncias difíceis até mesmo por ajudar o outro, né? Às vezes a gente é tratado por socorrer quem Deus está tratando, mas tudo isso faz parte, querido. A gente só vai aprender errando. Agora, o que eu não posso pegar são os erros que vão me trazer marcas, que vão me bloquear, porque eu vou olhar para aquela cicatriz e falar, não, eu errei lá atrás, então agora eu não posso me mover assim, que se lasque ele. Porque eu fui decepcionado, porque eu fui traído, porque eu fui trapaceado. Aí eu vou me bloquear com o próximo. Então a fatura de quem está chegando está pagando pelo outro que passou na minha vida? Você entende? Nós precisamos trabalhar os nossos fundamentos, resetar. Talvez a gente não precise resetar a configuração nesses dias, nem a movimentação, mas a gente precisa resetar a nós mesmos. Não está ligado a se eu faço culto na quarta, se eu faço reunião, qual o schedule, qual o cronograma da igreja, não está ligado a isso. O reset é muito mais intenso do que isso. É um reset dentro de nós. É um reposicionamento dentro de nós. Para que a gente realmente forme, né, uma unidade coesa. Um purê, né? Não um saco de batata, mas um purê de batata. E está tudo bem se o outro irmão te feriu. Está tudo bem se de repente eu te feri lá atrás. Eu quero te pedir perdão antecipado. Depois pode vir falar comigo. Mas gente, a gente precisa se acertar e precisa andar junto. Não dá para a gente fingir que anda junto. Porque senão a gente não vai passar de fase. Senão a gente vai continuar com as mesmas lutas, olhando o mesmo medo, olhando as circunstâncias, e as circunstâncias sempre nos impedindo de ir adiante, nos impedindo de chegar até Jesus. Por quê? Porque existem circunstâncias que nos impedem. Talvez seja tempo da gente parar, reavaliar, despertar e discernir e decidir os nossos próximos passos. Se tem algo que nós temos feito nos últimos anos é olhar quais são os nossos próximos passos e olhando para Cristo. Olhando para Cristo, porque às vezes nós estamos fazendo coisas que não faz sentido para ninguém, nem para a gente mesmo, né? Quanto a gente já compartilhou de olhar assim e falar, cara, não faz sentido, por que eu estou fazendo isso? Não sei, mas Deus mandou fazer, eu estou fazendo. A gente falou sobre Noé aqui alguns meses atrás. É como Noé ouviu uma palavra e está fazendo aquilo. Por quê? Nem ele sabia porque estava fazendo, mas estava fazendo, tinha uma palavra para fazer. Então nós estamos assim, fazendo às vezes sem entender, mas fazendo por obediência. Agora, nós precisamos uns dos outros, queridos. Não dá para nós vivermos a individualidade, né, do nosso smartphone. Então, eu falei de smartphone, foi profético, eu tô com um aí. Você viu? Ativou. Não dá para viver a individualidade no nosso smartphone, querido, onde tudo que eu quero eu acesso aqui para mim, pego rapidinho. Ah, beleza, resolvi e tal. Cara, as pessoas não olham mais no olho uns dos outros, não conversam mais, não se relacionam. Se relaciona com o que está longe, mas não se relaciona com o que está do lado. Por quê? Porque criaram seus universos próprios, né? O diabo tem encurralado as pessoas dentro do seu próprio quadrado. É tempo da gente despertar como igreja, queridos. É tempo da gente olhar para Jesus, não vacilar, obedecer e caminhar. Jesus mandou andar, então vamos andar. Ah, mas é água, não tem problema, Jesus mandou andar. O que te move é uma palavra, então se apega nela. O que te trouxe até aqui é uma palavra, então se apega nela e caminha adiante com ela, querido. O que tem te feito resistir nesses dias, aos dias maus, é uma palavra, então se apega nela.
Não deixe as mentiras do diabo te distrair, te cansar. Se apegue às verdades de Cristo. Então tudo vai ser mil maravilha, vai ser top. Cara, vai ter gente que vai continuar apertando o seu calo, vai ter circunstâncias que vai continuar te cansando, mas você tem uma palavra, e aí essas coisas já não te param mais. Não existe uma garantia de uma facilidade, então não passo mais perrengue. Não, é que você vai passar o perrengue diferente. Você vai passar a luta com uma outra mentalidade. Você vai passar a adversidade com uma outra mentalidade. Ou nós nos movemos como igreja, querido, ou a gente realmente pode congregar pela internet. Se for para a gente viver no nosso mundo individual, dentro do nosso smartphone, cara, é besteira a gente gastar 1h30, 2 horas no domingo, mais 2 horas na quarta-feira. É melhor que nós, então, assuma realmente a nossa postura de high-tech. Vou ali, consumo só o que eu quero, o que me interessa, desprezo o que me confronta e caminho só no que vai me fazer massagem. Não é esse o caminho, querido. Mas todos nós somos livres para escolhê-lo. E Jesus, queira você, não queira você, Ele vai voltar. E todos nós, eu e você, vamos prestar contas. Jesus não vai perguntar quanto a gente trabalhou para Ele. Jesus vai querer ver os nossos frutos. E frutos só se dão em relacionamento. Relacionamento com Deus e com os irmãos. A cruz é vertical e é horizontal. Frutos só são possíveis de ser adquiridos através de relacionamento. Serviço para Deus é outra coisa. Frutos não. Frutos você vai desenvolver como? A paz, a benignidade, a mansidão. Como se desenvolve a mansidão? Sendo afrontado. Por quem? Por fantasma não, né? A gente não acredita em fantasma. Por gente. Gente de perto da gente. Né? Então nós vamos dar conta dos nossos frutos. E eu, pastor Vini, pastor Daniel, a gente vai dar conta. Pastor Eudes, né, vai dar conta dos nossos frutos e de outros ainda. A Bíblia diz que a nossa responsabilidade é sobre a gente e sobre aqueles que estão com a gente. Então nós vamos prestar um pouquinho mais de conta. Mas que todo mundo vai prestar conta, vai. Então, é tempo de nós nos reposicionarmos nessa noite, entendermos onde é que a gente precisa corrigir a rota, né? Olhar para Cristo, não deixar os nossos pés vacilarem. Sabe, o meu conselho para você, que tem sido um conselho para mim nesses dias também, é não deixar as circunstâncias nos roubar do propósito, querido. A circunstância não pode te roubar do propósito. A circunstância não pode te roubar do propósito. Você tem uma identidade, sim ou não? Tem uma identidade. Você é único em Deus. Você tem um plano e um propósito, sim ou não? Tem um plano e um propósito. Você não veio aqui para servir de samambaia, né? Você não é enfeite de parede. Então você tem um propósito para a tua vida. Então, para que você flua na tua identidade e no teu propósito, você precisa olhar para Cristo. Agarrar nas verdades dele, não importa a circunstância. Aquilo que está ao seu redor não pode matar a tua fé. Porque se a sua fé morrer, você vai ter medo. Se você ter medo, você vai afundar. E sabe o que acontece? Jesus vem, te pega pela mão, te coloca no barco de novo, e tempos depois ele vai aparecer lá e vai te chamar de novo. Até que um dia você consiga andar até ele. Porque todas as vezes que você ficar no caminho, você volta para o início e começa de novo.
Volta para o início, começa de novo. E aí é interessante que as pessoas vêm e às vezes dizem assim, não aguento mais viver essa luta. Faz 15 anos que eu estou nessa luta. Cara, então vence. Vence ela então, quer mudar? Quer pegar um adversário diferente? Tem que sair desse aí, cara. Amém? Se reposicione. Deus não te chamou para ser um crente, querido. Deus te chamou para fluir na sua identidade, no teu propósito. E para você ser filho. E como filhos nós somos adotados e insertados na videira, inseridos na videira. Somos parte de um corpo. Nós não somos parte isolada de um corpo. A parte isolada de um corpo morre. Corta o seu dedo e deixa lá na cabeceira da cama. Amanhã cedo você vai pegar ele de volta. Vê se ele vai estar com vida ainda. Não vai. Uma parte do corpo, isolada do corpo, ela morre, ela perece. Não tem a vida da cabeça. Então, às vezes está na hora da gente parar de pensar um pouco menos em nós e pensar mais no coletivo. A sua luta, a sua dor não é maior que a dor do outro, querido. A sua luta, a sua dor não é maior que a dor do outro. Às vezes é diferente. Nós vivemos guerras e lutas em intensidades, em níveis, em lugares diferentes. Mas não é maior ou menor. Então, a nossa mentalidade precisa ser restaurada nesses dias.